Olá, espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus. Está na hora para mais um tempo devocional com um dos meus mentores, Oswald Chambers. Estamos lendo as palavras desse homem de Deus que morreu no século passado, um homem de Deus que deixou um legado lindíssimo para nós sobre a vida espiritual. Então, a leitura para hoje é dia 4 de janeiro. Lembra-se que nós estamos lendo as devocionais, mas o livro que a esposa do Chambers criou após a morte dele, com esse material que ele deixou, é normalmente lido a partir de janeiro até o fim do ano. Mas nós estamos lendo juntos, aprendendo juntos, porque eu queria que você tivesse a oportunidade de conhecer o que Deus ensinou esse homem precioso e com sua esposa que completou essas obras. Espero que você esteja pronto para pensar junto. E esse é o meu tempo devocional. É um hábito de orientação espiritual na minha vida que tem me ajudado muito a focar em Cristo um dia de cada vez. E o título dessa devocional, desse pensamento, é do apóstolo Pedro, em João 13, versículo 37, quando ele disse para Jesus, Jesus, por que não posso segui-lo agora? Você lembra que Jesus estava indo na direção da cruz e Pedro estava convicto que ele poderia acompanhar Jesus e nunca ia negar Jesus. Então ele faz essa pergunta, por que não posso segui-lo agora? Você já teve essa sensação que você vê o futuro e você pensa, eu posso, eu tenho certeza, e você fala para Deus, fala para Jesus, por que eu não posso segui-lo agora? Então esse pensamento de Oswald Chambers me ajudou bastante, espero que possa também ajudar você. É uma honra poder falar com vocês durante meu tempo devocional e agora nosso tempo devocional. O Chambers, ele escreve assim: há dias em que você não consegue entender por que não pode fazer o que deseja. Quando Deus nos permitir um tempo de espera e parecer indiferente, não preencha esse período com ocupações, apenas aguarde. O tempo de espera pode ser uma oportunidade para ensinar-lhe sobre o significado da santificação, que é ser separado do pecado e feito santo. Ou ele poderia ser um tempo poderia ocorrer depois que tem um processo de santificação tiver iniciado, a fim de ensinar-lhe o que significa servir. Nunca fuja da situação antes de Deus lhe dar a sua direção. Se você tiver a mais leve dúvida, isso significa que ele não está lhe apontando a direção certa para seguir. Enquanto houver dúvida, espere. No início, talvez você veja claramente a vontade de Deus, o rompimento de uma amizade, o término de um relacionamento profissional ou de negócios, ou qualquer outra ação que você sinta nitidamente ser esta a vontade de Deus. Contudo, jamais tome uma atitude movida por esse sentimento. Se agir assim, causará dificuldades que poderão levar anos para serem corrigidas. Espere pelo tempo do Senhor e Ele o fará sem gerar qualquer mágoa ou decepção. Quando se tratar da vontade providencial de Deus, espere Ele agir. Pedro não esperou por Deus. Ele previu. Em sua própria mente, de onde a aprovação viria, e
ela veio de fonte inesperada. Por ti darei a própria vida, disse Pedro. A declaração de Pedro foi honesta, mas ignorante. Respondeu Jesus: jamais cantará o galo antes de me negues 3 vezes. Jesus afirmou isso com um conhecimento mais profundo sobre Pedro do que o próprio Pedro tinha de si mesmo. Ele não poderia seguir Jesus, pois nem ao menos conhecia a si próprio, tampouco conhecia suficientemente as suas capacidades. A devoção inata, natural, que é da gente, a devoção inata poderá ser suficiente para nos atrair a Jesus, impressionar-nos por seu irresistível carisma, mas isso simplesmente nunca nos transformará em discípulos. A devoção inata, natural, nossa, negará Jesus. Sempre estará aquém do que verdadeiramente significa seguir a Cristo. Ter um mentor como Oswald Chambers incomoda. Incomoda, porque ele desafia a gente a pensar. Ele não é a palavra final, Jesus é a palavra final, mas é o tipo de pessoa na nossa vida que não tem medo de forçar a gente a repensar tudo. Isso faz um mentor valioso, mas às vezes um mentor dá uma coisa difícil da gente ouvir. E não é fácil ouvir esse tipo de... Por isso eu estou lendo ele há tanto tempo, porque eu preciso de algumas pancadas de vez em quando. Agora, deixa eu fazer os meus comentários que eu entendi. Nós sempre estamos avaliando a gente de uma forma incompleta, porque Jesus nos conhece muito melhor do que a gente conhece nós mesmos. Eu entendo isso. Eu sei que Jesus, ele tem muita paciência comigo e eu quero já resolver coisas. Mas quando eu entrego esse sentimento, eu preciso agir agora, normalmente eu estou reagindo. Quer dizer, eu quero escapar de umas circunstâncias que estão me incomodando, eu quero me livrar de pessoas que estão atrapalhando o meu trabalho, ou eu quero mudar de lugar porque eu acho que eu aprendi tudo que eu posso aprender aqui. E aí vem um diálogo na minha cabeça então vem a pergunta: Jesus, por que eu não posso seguir o Senhor agora? Vamos sair daqui. Eu posso ir para onde o Senhor quer. Eu posso ir com o Senhor. Mas isso é a minha devoção natural. É uma declaração feita sem conhecer exatamente tudo o que está acontecendo. E se eu sair naquela hora, provavelmente vai dar um estrago. Eu já vi que é verdadeiro, que se você reagir, vai dar errado. Se você está agindo em união com Jesus, a coisa pode ser difícil, mas dá mais fruto, dá fruto. Tem um versículo em Colossenses que tem me ajudado muito quando eu ouço uma declaração como Chambers fez aqui. Versículo em capítulo 3 de Colossenses diz: deixe a paz de Cristo ser árbitro no seu coração. Me lembro a primeira vez que eu fui para um jogo de futebol num estádio aqui no Brasil. Foi um jogo entre São Paulo e Cruzeiro. Nunca tinha ido para um jogo ao vivo. Eu fiquei assustado. A gritaria, foi um caos. Mas o que chama muito a minha atenção é que aquele árbitro, no meio de 60 mil pessoas gritando, até xingando ele apitava e parava tudo. O pessoal gritava e tudo, mas ele estava, como se fala, nem aí. Ele controlava aquilo. Eu pensei que o povo ia matá-lo e agredi-lo.
E eles queriam, mas era o papel dele trazer um descanso, uma paz, e ele é o árbitro. Agora, o que é que eu freio na sua vida, na minha vida? O que é que pode me parar? A paz de Cristo. O que é que pode me ativar? A paz de Cristo. Quando você está agitado, você está reagindo. Deus quer levar você a ser uma ação e não uma reação. Por isso Ele coloca a gente em circunstâncias adversas, difíceis, porque Ele quer nos ensinar uma lição. A despeito das minhas circunstâncias, eu posso viver e amar aqui, sem modificar minhas circunstâncias. Discipulado é um relacionamento sem barreiras com Cristo, onde a sua maior convicção é que onde você está não define você. Mas quem vive em você define você. Então Deus vai permitir que você quer certas coisas, talvez, uma mudança, rompimento de um relacionamento, mas Ele não quer que você se torne uma reação. Ele quer que você se transforma na ação da vida dele, porque para mim o viver é Cristo, e que é uma ação do amor. Então, aguarde, deixe a paz chegar plenamente. E a paz para mim vai assim, eu posso estar bem aqui e agora, em união de espírito com Cristo. Eu posso até viver bem, sem mudar nada. Existe uma maneira de eu estar bem aqui dentro e não me transformar numa reação, o fugir. Não, é ir. Mas você vai, quando Ele diz para você, em paz, pode ir. Pode ir. Onde você está hoje pode ser um lugar que está sufocando você, atrapalhando você. Você pensa, não aguento. Tá bom, você chegou no fim dos seus recursos. Mas não esqueça, o recurso que criou o universo habita em você. Eu não estou dizendo se você deveria ficar ou não ficar. Eu estou dizendo, antes de iniciar alguma coisa, fique em paz. Fique em paz. E diga, em Cristo eu posso viver e amar aqui. E aguarde a paz. É isso que eu ouço Chambers falando. Puxa, gente, tem sido assim na minha vida. Tem horas que eu quero ir embora tanto, mas ele diz, calma, ame hoje aqui e deixe comigo a hora certa para você ir para uma outra coisa. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Vamos entrar na paz. E na paz veremos o caminho com Jesus. Deus te abençoe.